Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Nessa tarde, gostaria que você se ligasse com Deus, com a palavra que será ministrada ao seu coração, tá bom? Se você pudesse, tiver um tempo para ver os nossos vídeos que estão sendo lançados lá no nosso canal no YouTube, você está sendo convidado nesta manhã, nesse meio-dia, para observar o que Deus tem a falar com você, tá bom? Lá tem uma palavra de Deus para o seu coração, tem algo que vai lhe edificar, que vai lhe alimentar, que vai trazer um entendimento para o seu coração, tá bom? Lá no nosso canal também você poderá colocar algumas dúvidas que você tem acerca da Bíblia. Ainda não começamos a colocar debates ou a explicação de algumas dúvidas de alguns irmãos, mas por enquanto nós estamos nos alimentando desse trigo maravilhoso, desse pão maravilhoso, que é o pão dos céus, que é o trigo dos céus, tá bom? Então abra o seu entendimento, abra a sua mente, leve isso com seriedade, essa palavra que você vai escutar nesses poucos 5, 6 minutos, mas que vai edificar a sua vida pela revelação que Deus tem a nos entregar, tá bom? Então abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17. Glória a Jesus. Samuel, capítulo 17, versículo de número 4. Nos diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Em meio à crise existencial que Israel vivenciava, crise esta vivida por falta de alguém que fizesse a diferença, naquele momento, quem era a pessoa que era para fazer a diferença era Saul, mas Saul não se levantou para fazer a diferença. Saul era o padrão, o homem ideal para fazer a diferença. Haja visto que alguns capítulos atrás nós vamos observar a Bíblia dizendo que Saul ele era o homem mais bonito do ombro para cima de Israel. Isto quer dizer que Saul ele era um homem alto, a beleza dele estava na sua altura. Mas mesmo ele tendo a altura, mesmo ele sendo um guerreiro, mesmo ele tendo a capacidade de ir avante naquela guerra, ele se omitiu. Saul se omite, todo o exército de Israel se omite, e Deus levanta alguém para fazer a diferença. Eu não sei qual a situação que algum de vocês estão vivenciando, mas enquanto nós esperarmos alguém mais capacitado do que nós para fazer algo, poucas coisas vão acontecer. Talvez nessa situação Deus esteja esperando o momento certo para você se levantar e você ser o Davi desta situação. Mas a maior revelação que podemos observar no texto que nós lemos está quando a Bíblia diz que Golias ele era um homem de Gate e ele era um gigante. Na medida bíblica ele tinha 6 côvados e 1 palmo, pouco mais de 3 metros de altura esse homem tinha. Hoje, na raça humana, na humanidade que nós vivenciamos hoje, não existem pessoas que tenham 3 metros de altura. O último homem mais alto do mundo que morreu, se eu não estou equivocado, ele tinha 2,11 metros, era lá da China, 2,20 metros, mas 3 metros de altura não existe mais. É algo extraordinário que hoje não acontece mais. Mas se você folhear a sua Bíblia comigo, e nós formos para o livro de Josué, capítulo 11, versículo... Josué, o sexto livro da Bíblia, certo? Josué, capítulo 11, versículo de número 21 e 22, nos diz assim, ó: Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, das montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou do resto da terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, Gate,
e em Asdod. Olha que coisa interessante. Deus dá uma ordem a Josué. Ele diz: Josué, todos os seres humanos, todas as nações, todos os povos que estiverem em Canaã, você tem uma obrigação, Josué. Qual é a obrigação? Tirá-los, matá-los, exterminá-los, resolver o problema. Josué, eu tenho uma ordem para ti. Mate todos os anaquins. A palavra anaquim é de origem de um povo, desde os tempos antigos, que era um povo de grande estatura, um povo alto, um povo gigante. E a Bíblia vai dizer que Josué, sem ter nenhuma explicação, deixa os anaquins viverem em Israel, nas terras de Gate, de Asdod e de Gaza. Olha que coisa interessante. Pouco mais de 200 anos antes, Deus dá uma ordem para resolver o problema, aniquilar qualquer tipo de dificuldade. Aonde houvesse um problema, um gigante, um anaquim, mate Josué, não deixe eles viver. Mas passa os anos, Josué deixa aquele povo viver, pensando ele não ter nenhum problema. Josué morre, gerações se levantam depois, e aqui nós estamos no texto de 1 Samuel, o texto que nós lemos. E olha de onde é que o gigante filisteu vem. Vou ler de novo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 4. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Olha que palavra forte e edificante para o seu coração. Se Josué tivesse resolvido o problema há alguns anos atrás, Israel não estaria vivenciando esse problema hoje. Se Josué tivesse matado, tivesse aniquilado o problema, tivesse dado um ponto final para o problema, talvez, depois de alguns anos, não haveria gigante. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Eu queria que você guardasse isso no seu coração. O problema que nós temos para resolver hoje, resolvamos hoje. Por quê? Porque se não resolvermos esse problema hoje e deixarmos para amanhã, o problema que é pequeno, ele vai crescendo e vai se tornando grande, até um dia em que ele se tornar um gigante, e nós teremos grande dificuldade para derrotá-lo. E nós teremos que pedir ajuda para derrotá-lo. E nós teremos que pagar um preço muito maior para derrotá-lo. E nós teremos que rebuscar força de onde nós não temos para conseguir derrotá-lo, depois de sofrer muito, de padecer muito, de chorar muito, de orar muito. Por quê? Porque não resolvemos o problema que era pequeno, uma pequena discussão, um problema, um pequeno imprevisto, uma pequena falta de um controle maior nas finanças. As contas eram pequenas, você foi protelando, foi deixando para depois, e as contas foram aumentando, os problemas foram aumentando. É um simples bom dia que eu deixo de dar para a esposa ou para o marido, um beijo no rosto, um beijo nos lábios, e aí os problemas vão aumentando. É um dia dos namorados que a gente esquece, é um aniversário que a gente deixa para trás, é uma data especial, aniversário de um casamento que a gente esquece, é uma amizade que a gente vai deixando de lado, vai deixando a par, e esse problema vai aumentando. E daqui a pouco as amizades verdadeiras, elas vão se perdendo. Daqui a pouco um casamento de Deus na sua vida, um relacionamento de Deus, ele vai se perdendo. Por quê? Porque deixamos os pequenos problemas do cotidiano crescerem. Os pequenos problemas se tornaram gigantes. As pequenas distâncias foram aumentando. A pequena dívida cresceu, não dá mais para pagar. O pequeno problema no casamento cresceu, não dá mais para resolver. O pequeno problema que tinha no relacionamento entre pai e filho e pai cresceu, alavancou, a ignorância aumentou e não tem mais como resolver, só debaixo de muita súplica, de muita oração. E a gente tem que recorrer muito à ajuda de Deus, e Deus está nos dando um conselho hoje. Sofra menos resolvendo o problema hoje, se reconciliando hoje, pedindo perdão hoje, abraçando hoje, amando hoje, beijando hoje, dizendo que ama hoje. Não adianta dizer que ama quando a pessoa estiver no leito do hospital. Não adianta dizer que ama quando a pessoa descer a sepultura. Não adianta dizer, pedir empréstimo ao banco para pagar, pedir 2.000 para pagar 2.000, só que você vai ter que pagar 3.000 porque pediu um empréstimo ao banco e o juro é altíssimo. E Deus está dizendo, o que você tem para resolver hoje, resolva hoje.
porque deixar para amanhã vai ser pior. Nessa tarde, irmãos, como de praxe eu creio que você, se pudesse fechar os olhos, fechasse comigo. Se não pudesse, pelo menos elevasse o seu pensamento a Deus e pedisse ajuda a Deus. Eu não sei se você está vivenciando isso, alguma dificuldade que está grande demais, que já se tornou um gigante, ou que era pequeno, que ainda está pequeno e você está tentando resolver, mas ainda não encontrou solução. Vamos orar nessa noite para que o Senhor nos dê a capacidade, essa tarde, para que o Senhor nos dê a capacidade de derrubar esse gigante antes que ele cresça demais. Feche os olhos ou eleve seu pensamento a Deus, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra e te pedimos nesta tarde, Senhor, a esta manhã, a esta noite, nesta madrugada, eu não sei que horas essa pessoa está ouvindo este vídeo, esta pregação. E eu queria te pedir que o Senhor dê a esta pessoa a capacidade de resolver esse probleminha antes que ele se torne um problemão. Dê a essa pessoa, Senhor, a capacidade de resolver esta situação no casamento, no relacionamento com o filho, com o pai. Dê à pessoa que está ouvindo esta mensagem a capacidade de resolver esse problema financeiro, essa falta de perdão, qualquer tipo que for esse pequeno problema que seja resolvido rapidamente. Senhor, abre as portas, abre os caminhos, abre as veredas para que essa pessoa veja o caminho se abrindo para ela resolver essa situação logo, antes que se torne um gigante e essa pessoa tenha dificuldade maior de derrotá-lo. Se essa pessoa já está com um problema gigante, que não tem mais jeito, não tem como resolver de forma natural, ajuda ela a escolher a pedra certa, Senhor, para derrubar o gigante da forma certa. No nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, esta é mais uma porção do trigo de Deus para a sua vida. Eu peço mais uma vez, encarecidamente, se você tiver como, nos siga no Face, nos siga no Instagram. No YouTube a gente está com um canal agora, que o intuito é esse apenas, levar a palavra de Deus, orar pela sua vida. Estamos orando por aqueles que estão ouvindo estas mensagens, para que o Senhor possa edificar, alimentar, acalentar, direcionar das formas que só o Senhor pode, tá bom? Olha lá, Rairan Áquila no YouTube, aperte o sininho, inscreva-se e você pode nos seguir e pode estar colaborando para que essa obra venha crescer. Que Deus possa vos edificar. Muito obrigado pela atenção de todos. Amém e graças a Deus.